Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, Legulan, Shabbat Shalom, meu amigo, Shabbat Shalom, minha amiga, Shabbat Shalom a todos. Estamos em mais um Shabbat. Você pode notar que a gente não está conseguindo, colocar as parashás no dia correto, mas isso a gente, essa semana já termina com isso. Foram 2 semanas aí um pouco conturbadas e não conseguimos colocar, mas essa semana a gente já vai começar a colocar. Então, estamos em mais um Shabbat, que não é Shabbat, né? Estamos gravando em outro dia, mas nós vamos colocar a porção semanal, né, da semana, e a porção da semana é Tzav. Tzav, o que seria Tzav? Nós estamos naquele texto lá de Vaikra. O Eterno, ele disse para Moshe em Êxodo, né, lá em Shemot, Hazor el Yom HaShabbat ve'kadisho, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar, para o guardar, para o comemorar em memória de mim, mesmo que os dias sejam maus e que os homens sejam maus, faça menção desse mandamento, porque ele é crucial, ele é, não vou nem usar essa palavra, porque essa palavra é pagã, né? Ele é, assim, muito importante para a tua salvação, né? Para que você se aproxime do Eterno. É preciso, né, que você faça menção desse mandamento, que é um dos mais importantes, mas também é um dos mais perseguidos, né, pelos governos, pelas religiões, pelas denominações. Ninguém quer guardar o sábado, porque o sábado ele não dá lucro. Se guardar o sábado, eles não têm lucro. E o romanismo, né, através do cristianismo, tornou o dia de sábado um dos mais lucrativos da semana, se não o mais lucrativo da semana, que as pessoas, muita gente trabalha durante a semana e deixa para fazer as compras no sábado, o que é totalmente errado, o que é totalmente a Torá condena, a Bíblia condena. Então a parashá desta semana, ela é Tzav, né? Ela fica lá em Vaikra, que é Levítico, né, do capítulo 6, 8 até o 8:36. A Haftará fica em Yirmiyahu, Jeremias 7, 21 e 8:3 a 8:3. E a Brit Hadashah fica em Romiá, ou Romanos 12, de 1 a 21. E o texto começa assim: Vayedavá Adonai el Moshe lemor. Habló Adonai a Moshe diciendo, Tzav et Haron ve'et benei lemozot Torah haolah hi haolah al mokedah al hamizbeah kol halayla ed haboker ve'esh hamizbeah tukadbo. Ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la Torah del olá, ofrenda quemada. El olá estará quemándose sobre el mizbeah, sobre o altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del mizbeah debe mantenerse ardiendo em ele. O Eterno, ele vai começar a passar as instruções, a Torá, as instruções sobre as ofertas queimadas. Você lembra que a gente está
estudando todas as ofertas, e que eu disse que cada uma tem um significado, né, e uma finalidade. E que Yeshua, no seu sacrifício no madeiro, ele foi todas elas. E aqui nós vamos ter, se eu não me engano, mais 5. Nós vamos ter mais 5 ofertas, mais 5 corbanotes, no qual Yeshua, ele serve como oferenda para todas elas. Vamos contar quantas são? Então, estão aqui todas elas, né? Você vai lá para o capítulo 7, né? E o verso 37, o Eterno está dizendo para Moshe: esta es la Torá de la ofrenda queimada, ofrenda de grano, ofrenda de pecado, ofrenda de culpa, las ofrendas de dedicación del Corban Zebah de Shalom. 5 ofrendas queimadas, las quales Adonai ordenou, não foi Moshe que inventou, Adonai ordenou Moshe em el monte Sinai, el dia que ordenou a los Bene Israel presentar sus ofrendas a Adonai em el Midbar de Sinai. Agora, vamos entender, né, mais uma coisinha, né, sobre essas ofrendas. Né? Então, você vai agora para o capítulo 8, né, e lá no verso 30, né, Moshe, ele vai explicar tudo isso, ele vai ungir muita coisa, né? Coisa que o cristianismo hoje adota, só não adota o Shabat, mas todas essas coisas aqui o cristianismo adota, como se eles fossem levitas, né? Filhos de Israel, hijos de Israel, o sacerdote, né? Corban, Kohen, Moshe 30. Moshe tomó algo del aceite de la unción y algo de la dan es sangue, que estaba en el Misbeá, y lo roció sobre Aarón y sus vestiduras y sobre sus hijos con él y sus vestiduras, y dedicó como Kadosh, como santo, a Aarón y a sus vestiduras, junto com seus hijos e la vestidura de ellos. Essa vestidura, ela só era usada para isso. Ela só era usada para isso. Tem até uma história, né? Eu não lembro muito dela direitinho, mas eu vou tentar contar ela aqui, que na época que Alexandre o Grande, né, tomou as províncias, e uma das províncias era Jerusalém, era Israel, né, e ele sonhava com um homem vestido de branco, e houve uma guerra, né, onde parece que ele quis conquistar Israel, não sei, não lembro muito bem da história, eu posso até contá-la depois. E aí eles, não, eu vou lá pessoalmente para ver que povo é esse que não quer se render, alguma coisa assim, e parece que houve agora que eu lembro, os Parush, uma coisa assim, os Filistim, né, os Parushim, contaram algo que era, né, diferente, que os hebreus, né, os Yehudi não queriam, né, no caso, os Yehudi na época, né, não queriam, os hebreus não queriam servir a Alexandre no tocante eu acredito que a suas entidades, seus Elohims, e aí Alexandre foi lá, né, ele pessoalmente, e aí o sacerdote pegou a vestidura sacerdotal reserva, não era oficial, a reserva, se vestiu e foi na frente, né, e aí quando Alexandre Grande o viu, né, ele disse, nossa, esse é o homem que eu sonhava com ele. Imagina, o Eterno já tinha preparado, né, um escape para isso aí. E aí ele entendeu tudo, viu que foi uma trama
dos outros povos para caluniar os Yehudim, e acabou que parece que ele se prostra diante do sacerdote, e o sacerdote vai conversar com ele, não é assim, e parece, não sei, que daí é que Alexandre, né, cria a Septuaginta, manda 70, né, Ketuvim, escribas, se eu não me engano, sábios, né, cada um traduzir a Torá, e foram 70 cópias, e daí para que não identificasse o que um fez de um jeito e o que fez do outro. Mas a Torá, né, se ela for, todo mundo sabe, menos você que deve estar assistindo agora, todo mundo sabe, nós que estudamos, por isso que nós dizemos que a Torá ela é santa e perfeita, e Yeshua disse isso também, passa os céus e a terra e a Torá não passa, porque ela tem um código, né, e esse código ele é passado de cópia a cópia, e se esse código não for passado, né, ela não tem a mesma autenticidade. Então, se errar esse código eu já falei sobre ele aqui, se errar esse código, por exemplo, se ele contar, né, que são contagem de letras, se ele escrever um texto e aquele texto que ele copiou não tiver o mesmo valor numérico que o texto original, né, eles rasgam e jogam fora e começa tudo de novo. Isso porque as letras em hebraico têm os seus pormenores, né? E aí, né, essa vestimenta ela é ungida. E eu vejo aí, sem o Eterno ter mandado ninguém fazer isso, no cristianismo, no os evangélicos, né, tá ungindo com óleo. Esse óleo aqui, ele tinha uma fórmula, não é qualquer óleo que se unge, esse óleo aqui tinha uma fórmula, né? E se alguém fizesse essa fórmula e usasse esse óleo aqui, né, esse azeite, né, para qualquer outra coisa, ele era expulso, ele era banido da comunidade, era expulso, né? E aí não era usado para qualquer coisa esse óleo, certo? O que é que acontece? No cristianismo, né, no paganismo, eu chamo de paganismo porque o cristianismo é a religião de multifaces, né? Ela se adapta a qualquer ambiente, a qualquer outra religião, a qualquer dinastia, né, a qualquer crença, a qualquer até mitologia, né? Porque o cristianismo ele partiu de uma mitologia, da junção de várias mitologias, né? Então ele tem uma picuinha. Não, ele só pegou as coisas ruins das mitologias, não pegou as coisas boas, só pegou as coisas ruins, né? E aí deu no que deu, né? É esse povo que não sabe o que é cumprir mandamento, que não sabe o que é pecado, né? E que se acha e que pisa em todo mundo e que só eles são os corretos e acabam fazendo essa lambança, essa bagunça, né, que é o cristianismo, e fica um falando do outro, né, dizendo que ele é certo, ele é certo, ele é certo, ele é certo, quando que a Torá só ela é certa e absoluta, só ela tem a verdade. Se eles seguissem a Torá, não ficavam brigando uns com os outros, não ficavam dizendo eu sou mais santo que você, eu cumpro mais, eu cumpro mais a Bíblia do que você, não, basta seguir a Torá, mas eles não querem a Torá, porque a Torá não dá lucro. Se a Torá, né, como seguir a Torá não dá lucro, eles não querem, porque se seguir a Torá direitinho, né, eles não vão ter lucro. Não vão ter porque a Torá não dá margem para isso. Então, Moshe, né, vou terminar, Moshe dijo a Aarón e a seus filhos, né, Moshe tomou, né, e ele ungiu o Misbeá e tornou tudo Kadosh, e as vestiduras tanto de Aarón como dos seus filhos. Moshe dijo a Aarón e a seus filhos, hiervan la carne y la puerta del Mishkan, del testemunho, ou seja, a tenda da congregação, para o português, e coma-la allí con el pan que está en la cesta de la dedicación, como yo ordené
quando dije que a Aarón y sus hijos habrían de comê-la. Lo que sobre de la carne y el pan lo quemarán completamente. Essa paraxá, ele vai ensinar a Aarón, ele vai fazer os primeiros, né? Moshe vai mostrar como é que se faz os korbanot, né? As oferendas. Aarón aprende e começa a fazer também, e Moshe não faz mais, só Aarón e seus filhos vão fazer. E na próxima paraxá tem uma coisa interessante, né? Tem uma peculiaridade que é interessante, que nós vamos trazer o cristianismo de novo para mostrar que desgraça é o cristianismo, né? Quando ele não quando a gente prova que ele não cumpre a Torá, não cumpre os mandamentos. Porque se ele cumprisse essas coisas, né? Porque quando não se cumpre a Torá aqui no texto, a Torá ela mostra as pessoas, denuncia as pessoas que não querem cumpri-la. E aí quando a gente vê coisas parecidas dentro das outras religiões, isso quer dizer que eles também não cumprem a Torá, porque se cumprissem não aconteciam essas coisas, né? Com as pessoas, igual, né? Com as pessoas que não queriam cumprir a Torá, né? Quando o texto ele é histórico, né? E não instrutivo. Então vamos lá. Ustedes permanecerão à la entrada del Ohel Moed, dia e noite, por 7 dias. De este modo, obedeciendo lo que Adonai ordenou hacer, para que no mueran, porque esto es lo que me fue ordenado. Aarón y sus hijos hicieron todas as coisas que ordenou Adonai por meio de Moshe. Então esse é o último verso, né, do texto da Torá Tzav Contes, né? Tzav. E por que ficar 7 dias fora do arraial, fora da tenda da congregação? Por que ficar? Lembre-se, né, que Yeshua, quando ele foi sacrificado fora do arraial, né, às portas da cidade, às portas do templo. E Aarón e seus filhos, né, seus filhos, ficaram também. Só que eles ficaram por 7 dias, comendo toda aquela, né, carne, porque quando você lê o texto, você vai entender que uma parte da oferenda ficava para Aarón e sua família. Essa era a porção do sacerdote. Eles não tinham porção nenhuma. É bom entender isso. Eles não tinham terras, eles não tinham, né, eles podiam ter até animais, né, aquilo ali. Só que a terra que eles ganhavam, aquele pedacinho de terra que eles ganhavam para viver, não comportava uma fazenda como pastores de hoje, né, com cifrão no final, tem, né, eles não tinham aquele mundo de terra para plantar, não, eles viviam porque eles tinham o ofício deles, tinham o trabalho dele, e tinha aquele pedacinho de terra para ter uma vaquinha, para ter um leitinho, né, esse tipo de coisa. Tanto que eu já falei, né, que quando Corá cria aquela rebelião, ele diz assim: poxa, eu não tenho um jumento, Aarón não tem um jumento, a gente não tem nada, né? Se eu tomei alguma coisa de vocês, diga aí que eu quero devolver. Eram homens simples e pobres, eram líderes, né, que você não tinha como, né, denunciá-los por uma falta. Eles eram líderes têm que dar exemplo. Mas hoje o cara diz para você dar tudo para ele. Enquanto você fica sem nada, ele fica com tudo. Já falei aqui que Moshe teve 3 oportunidades de ficar rico e não quis, né, porque ele era líder, ele tinha caráter. Esses vagabundos de hoje que se dizem líderes religiosos, pastores, pastoras, né?
São um bando de vagabundos que só querem sugar o que você tem. Né? Eles raspam tua lã, vendem, né? Bebem teu sangue e assam tua carne. E você fica só... Nem túmulo você tem para se enterrar. Né? Porque não vai sobrar nada de ti. Não vai sobrar nada. Bando de vagabundo, bando de cães gulosos. É o que são. Tá achando ruim, desliga e vai seguir um vagabundo desse que quer só te sugar. Por isso que o meu canal não chega em muitos lugares, né? Porque é a verdade. E eu, quando chegava em algum lugar para falar a verdade, o povo expulsava ele, não queria. Não queria. O povo não gosta da verdade. O povo quer a mentira. É mais sucinto a acreditar na mentira do que na verdade. A verdade se tornou uma coisa que dá asco, né? No mundo que a gente vive hoje. Não, toda época era assim. Não é só hoje não, em toda época. É porque hoje se divulga, hoje se tem, né, meios de comunicação que mostra tudo o que está acontecendo no mundo. Naquela época não. Então, como Isaías diz, né, em 56:11, bando de cães gulosos que só querem saciar o seu ventre. Diferente aqui, né, não podem ser considerados, né, nem sacerdotes, né, nada, não chegam nem perto disso aqui. Quando Yeshua veio ao mundo, isso aqui já estava tudo corrompido, tanto que ele disse, não façam da casa do meu pai casa de covis de ladrões. É o que são as empresas de hoje, né? O que chamam de igrejas, né? É tudo casa lotérica que os pastores vendem a manada, o gado para 5, 6 políticos, né? Para ganhar dinheiro em cima do gado. Toma vergonha na cara, deixa de seguir esses homens. Para tu ser salvo, só precisa seguir mandamento. Só precisa seguir mandamentos e ser uma pessoa boa e justa com todos os outros. Tu não precisa estar dentro de um cercado. Né? Tu não precisa estar dentro de um aprisco, como o cara lá canta. Eram 100 ovelhas dentro de um aprisco. Aí quando eu chamo de gado, acha ruim. Quando eu digo que isso aí que igreja é curral, acha ruim. Tá, né? Porque não cantam, eram 100 ovelhas dentro do aprisco? Porque o texto diz que as 100 ovelhas estavam nas montanhas, elas não estavam em aprisco nenhum. Por isso que Yeshua diz, as minhas ovelhas não são desse aprisco, não são. Elas são livres, não precisa de cercado. Essas aí, quando elas pulam o cercado, pensa na bagaceira, quando eles saem, né? Sem instrução, porque eles não têm instrução nenhuma, eles não sabem nem o que é pecado. Né? Então, quando eles deixam a religião, principalmente os evangélicos, né? Os pentecostais, quando deixam a religião, caem numa bagaceira terrível. Né? Porque não tem instrução nenhuma, não estão preparados para o mundo, né? Para ser livre. Eles têm que viver ali, cercado, né? Comendo o capim podre da religião. E aí cai na bagaceira. E aí está aqui Moshe ungindo, né, com um aceite especial, né, todos os utensílios. Por isso Shaul disse, olha, essas coisas daquele tempo só são sombras das coisas futuras. Né? Então, vamos estudar a Torá e vamos entender as coisas do Eterno. Essa é a paraxá desta semana, né? E vamos terminar recitando a Birkat Kohanim. E vamos para a Birkat Kohanim. Yevarichecha Adonai veishmerecha Adonai panavelecha vihuneka yitzhar Adonai panavelecha veyatzelecha Shalom. Elohim Melech Neiman, Elohim é Rei Fiel. Amém para você também. E Veditut Het Ahimet Vehahimet Tesharet Et Her. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Emit se Hashem, né? Se assim o Eterno permitir, estaremos aqui na próxima semana com mais uma paraxá do Eterno, né? Colocando a tua religião em xeque, a religião que você segue, que diz que segue a Bíblia. Eu estou falando das religiões que dizem que seguem a Bíblia e não seguem, tá? Agora, se você quer
seguir uma outra religião que não tem nada a ver com a Torá do Eterno, não tem nada a ver com a Bíblia, com as instruções que o Eterno deu. Eu estou mostrando o celular porque nós temos agora a Bíblia no celular, a Torá no celular, em vários idiomas, em várias versões. Você tem a Torá até no hebraico. Vai estudar hebraico, você tem a Torá, você tem a Bíblia no hebraico, né? Sem as artimanhas do cristianismo, né? Sem as adulterações do cristianismo, porque são mais de 25 mil adulterações que a tua Bíblia tem em relação às cópias dos originais. Imagina, tem cópias de originais gregos que diferem uma das outras. Imagina, no grego, diferem uma das outras. Por aí vai. Então, um Shabbat Shalom para vocês, para todos os filhos do Eterno que cumprem mandamento. Porque os que não cumprem mandamento não sabem nem o que é Shalom. Shabbat Shalom e até a próxima Parashá, se assim o Eterno permitir.